em Romanos 12, considerado aí o quinto evangelho, escrito por o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, Romanos 12, a partir do versos 3 a 8, devido ao uso de dons espirituais. Começa assim, a partir do verso 3. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, quanto a muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Dada por quem? Por Deus. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência, ou seja, com cuidado. Quem exerce misericórdia, com alegria. Tudo com amor. Deus abençoe a leitura feita. Vamos orar. Amado querido Deus, nós te agradecemos pela esta bela manhã, por mais um dia de vida que tu nos presenteia nesta manhã, nosso Deus, nas nossas vidas, pela tua salvação, pela vinda do Senhor Jesus, pelo todo o seu plano realizado, Pai, e te colocamos diante de nós também a vida dos aniversariantes. Que tu continua, nosso Pai, atendendo às suas necessidades e que eles com corações também curvados a Ti, nosso Deus, humildemente, sejam gratos e também, nosso Deus, tenham o prazer de ter o Senhor como seu Senhor e Salvador. Cuide dessas vidas, nosso Deus, valorosas diante do Senhor. Esteja também, nosso Deus, com a Tua palavra agora exposta. Tenha misericórdia do Teu servo, nosso Deus, que a Tua palavra, que é a espada, venha penetrar na alma, no nosso coração, nas nossas necessidades. Tu sabe, conhece cada vida que está ouvindo, nosso Pai, o que ela necessita. E que venha de encontro totalmente. Esteja conosco durante todo este dia, e é em nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. A importância da igreja. Importância da igreja. Diante de uma passeata em uma das capitais do nosso país, a câmara de uma emissora flagrou uma pessoa segurando um cartaz com os seguintes dizeres: Cristo sim, igreja não. Cristo sim, igreja não. E essa ideia, irmãos, essa tese, Cristo sim e igreja não, me lembra uma história que li há tempos atrás. Era de um náufrago, e náufrago você sabe, né? É aquele homem que seu navio se afundou e ele conseguiu se salvar e parou numa ilha. E nessa ilha ele ficou sozinho um certo período, 10 anos no caso, até que um dia um navio para resgatá-lo apareceu. E o capitão do navio de resgate disse: eu estou vendo aqui, meu senhor, imagina, aquele senhor, né, todo cabeludo, né, barbudo, e como fosse um animal, imagina, uma pessoa isolada numa ilha durante 10 anos. Então, aí o capitão falou assim: eu estou vendo aqui 3 cabanas, mas o senhor não está sozinho? Ele falou: realmente eu estou aqui sozinho, né? E, senhor, aí o capitão falou: mas espera aí, tem aquela casa ali, aquela outra, como é que é isso?
eu estou vendo 3 cabanas. E aí o Senhor respondeu, aquela é a minha casa, essa aqui é a minha igreja. E o capitão falou, mas e essa outra aqui? Ah, essa outra aqui é a minha ex-igreja. Então, irmãos, você não consegue conviver com aquela igreja que Deus te colocou e você forma uma outra igreja. Uma outra igreja. Moral da história. Muitas vezes, nós mesmos não nos adaptamos àquela igreja que Deus te colocou, que está diante de nós, e aí a gente sai multiplicando igrejas. Multiplicando como se fosse farmácia, multiplicando como se fosse bar. E é uma pena que o mundo veja essa divisão, cristianismo tão dilacerado, tão dividido. Creio que não seria a melhor inspiração para se criar uma igreja. Mas nós vemos aqui, irmão, nesta carta de Paulo aos Romanos, deixa claro para a gente o quê? Que a salvação é pela fé, a justificação é pela fé, todas essas razões, mas também ninguém é salvo. Ninguém é salvo por ser judeu, ninguém é salvo porque guardou a lei, ninguém é salvo porque tem religião, ou também ninguém é salvo porque foi à igreja. Mas aí vem a pergunta, se a igreja não é importante para a salvação, então será que os desigrejados estão certos? Desigrejados são aqueles que não frequentam igreja nenhuma, tá certo? Então, será que eles estão agindo corretamente em fugir da igreja? Esse texto, irmãos, que nós lemos, mostrará para a gente a importância da igreja. A importância da igreja. É mais uma prova que a igreja é importante. Por quê? Porque a igreja é a noiva de Cristo. E se é a noiva de Cristo, sendo ela a noiva de Cristo, ela merece nosso quê? O nosso respeito, em honrar, em trabalhar, e que a ela pertençamos. Porque Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Então o apóstolo Paulo fala aqui no verso 6, 8, olha o que ele quis. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Com alegria. Ele fala aqui de diferentes dons. Diferentes dons. Muito temos. E a minha pergunta é essa: se você tem dom ou dons espirituais, onde vai usá-los a não ser na igreja? Fala. Se Deus deu os dons ao irmão, deu à irmã crente, mas aí esse crente diz, não, eu não vou mais na igreja porque lá está cheio de hipócrita. Então, vai usar os dons aonde? Me conta, se não for na igreja. Irmãos, Deus está escrevendo essa porção que lemos a um grupo chamado Igreja de Romanos, certo? O título desse livro. De Romanos, que é Roma. E vamos descobrir também que, para pertencermos a esta igreja e para usar os dons que Deus nos deu, a gente precisa de uma palavrinha que eu queria aplicar nessa manhã às nossas vidas. A palavra humildade. Humildade. Descobriremos que para servir ao Senhor é uma atividade intensa de humildade. Sem humildade não existe igreja. Aliás, sem
a humildade, irmãos, não existe uma porção de outras coisas também. Logo, uma primeira coisa que vejo aqui é que nós devemos ter nesse texto, em primeiro lugar, humildade diante do espelho. Veja o verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Achar que eu sou acima do que eu verdadeiramente sou. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então esse verso 3 nos mostra, irmãos, que é preciso humildade para servir ao Senhor. Pensar que a gente é o tal, que eu sou o máximo, que você é o máximo, a gente precisa correr para João Batista, pelo menos. Ele viu o Senhor Jesus passando e disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu diminua. Irmãos, superegos têm atrapalhado a expansão do reino de Deus. Um tipo de ego que passa por cima, como diz o escritor Milor Fernandes. Então, isso tem sido um problema. Por isso esse monte de igrejas, tem um em cada esquina, duas em cada quadra, uma de frente à outra, porque são egos inflados, desprovidos de humildade que é própria do Espírito Santo. É triste admitir isso, não é? Muito triste. Mas é verdade da palavra de Deus. Tem uma expressão que se usa muito lá em Minas Gerais, lá em Sete Lagoas, pelo menos, onde eu morava. E os mineiros, quando viam que uma pessoa estava querendo, pensava que era mais do que imaginava, não é? As pessoas falavam assim: você não se enxerga, não? Olha no espelho. E se você flagrar alguma prepotência, ore a Deus, peça que produza quebrantamento em você. Senhor, me faz andar em humildade em seus caminhos e para te servir com humildade. E em segundo lugar, que podemos aprender nesse texto, irmãos, é a humildade diante da igreja, diante dos irmãos. Olha aí, verso 4, 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Então Paulo usa a figura do corpo. O que é a figura do corpo? Ele diz que o corpo é uma bênção, e é mesmo, não é? O corpo é um milagre, porque são compostos de membros, todos eles diferentes, com funções diferentes. Você pega aqui na minha mão, não tem dois dedos iguais. São membros diferentes, não só na aparência, mas na função. Um membro pega, ele pega, o outro morde, não é assim? Morde, o outro chuta, o outro escuta, o outro pensa, o outro bate lá dentro do peito da gente. Membros, cada membro tem a sua função. É nisso que reside a beleza do corpo. A beleza do corpo composto de múltiplos membros, e cada um com a sua função diferente. E todos trabalhando para o bem-estar do corpo. Isso é maravilhoso, irmãos. A igreja é isto, diz Paulo. Agora, cada membro seja humilde para desenvolver sua função ou cumprir a sua missão. Isso é muito importante. Imagine-se a mão dizendo: ei, pé, poxa, você está aí confortável, né? Pé chique, dentro do sapato chique, e eu aqui com a mão desprovida, descoberta, só no frio. Já pensou, irmãos? Já pensou?
não vou trabalhar não. Imagina, a mão não querer trabalhar, o pé não querer mais também. Greve dos pés, né? Greve dos olhos. Hoje, segunda-feira de manhã, eu não vou abrir para ninguém. Pronto. E agora? Para onde é que você vai? O corpo seu vai para onde? Não vai para lugar nenhum, vai ficar na cama. É isso que é doença, irmãos. É justamente a greve de um dos membros. Resolve não funcionar mais de acordo com a sua função. Então, nós temos Paulo aqui dizendo que temos uma variedade, mas há uma unidade. E essa unidade é a harmonia entre eles. Tem que haver harmonia. É como a igreja deveria ser, não é? Deveria ser. Um é intelectual, o outro é braçal, o outro gosta do PG, o outro gosta de cantar, o outro gosta de visitar, o outro gosta de interceder em oração dia e noite. Outros gostam de liderar sociedades. Olha que riqueza nós temos da diversidade dos membros. Mas tudo isso, apontando o quê? Para a glória de Deus. Então é importante que cada membro cumpra a sua função no corpo, no caso da igreja. Que cada membro da igreja cumpra a função do corpo de Cristo. Irmãos, nós vivemos numa cultura consumista, não é verdade? Na cultura consumista, cada um se julga cliente. Infelizmente, o capitalismo é assim. E o cliente é aquele sujeito enjoado, exigente. Eu quero esse produto aqui, mas se tiver um fiapo de linha, já não me serve. Não quero mais. Então, nós estamos trazendo para a vida da igreja esse espírito consumista. Que se pergunta o tempo todo, qual é a vantagem que eu levo em frequentar essa igreja? Só quero receber, me dá. Ao invés de perguntar como Saulo, com a boca no chão, pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Mas eles perguntam, e o que eu levo nisso? Qual é a vantagem de pertencer a essa igreja? Irmãos, eu tenho a impressão de que tem gente que está invertendo a pergunta. Em vez de o que queres que eu faça, pergunta agora, o que eu levo nisso? Espírito consumista do mundo. Não, irmãos. A igreja não é supermercado, tentando agradar os seus clientes. Mas é o corpo que todos os membros são importantes. Tenham títulos universitários, ou seja, analfabeto. Igualmente importante, trabalhando para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Humildade diante do espelho. Humildade diante da igreja. E, por último, em terceiro lugar, humildade diante de Deus. Diante de Deus. No verso 6 e 8 que nós lemos, temos aqui o apóstolo descrevendo, relacionando os dons, diversos dons, muitos dons. Uma questão que é muito importante. Ela é muito importante para a igreja, que é a questão dos dons, chamados de dons espirituais. São dons espirituais. O que é isso? O dom é aquela capacitação de Deus, do Espírito Santo, para cada crente poder, o quê? Cumprir o seu papel dentro da estrutura do corpo, da igreja. Se a gente procurar na Bíblia, irmãos, a palavra dons, a gente vai descobrir algumas verdades. Por exemplo, todo crente tem um. Eu tenho um, você tem outro.
Todos nós temos um dom espiritual, dado por Deus. Dados por Deus. Não, presbítero, quando Deus estava distribuindo os dons, ele pulou eu. Não, não pulou você, não. Não pulou você, não. Não é você que não procurou, você não ficou de fora, não. Todos têm. Mas eu não consigo descobrir. Ah, bom, aí já é outro problema. Então, isso já é dever de casa. Você vai ter que descobrir o dom que Deus te deu. Mas que você tem, pelo menos um. Outra verdade também, irmãos, é que ninguém deve se orgulhar do dom que recebeu da parte de Deus, e sim humilde diante de Deus. Nenhum crente deve, Senhor, como fui privilegiado na tua presença. Olha, quando eu canto lá na igreja, todo mundo quer uma cópia do meu CD. Ou então, Senhor, quando eu prego, os irmãos, só a metade dorme e a outra metade fica acordado. Porque Deus deu o dom, irmãos. É para glorificar o nome dEle. Para glorificar o nome dEle e edificar a igreja de Cristo. E não me glorificar e me orgulhar. E é interessante que a palavra dons, pesquisando, a sua raiz vem da palavra graça. Então, dons estão ligados à graça, ou seja, são doações gratuitas de Deus, para mim, para você, para nós. Então pergunto, se Deus nos deu um dom, nos dá a razão de ficar orgulhosos? Porque temos esse dom, a glória é só do Senhor. É só do Senhor. O mérito é dele, porque a iniciativa, irmãos, foi dele. Então nós temos mais é que agradecer o dom que recebemos de Deus. E usar. Você tem que usar. Olha aí o verso 3. Não pense de si mesmo além do que convém. Além do que convém. Então, nós temos dons diferentes. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, porque as necessidades das pessoas são diferentes. Irmãos, vamos lembrar, o Espírito Santo é que supervisiona os dons, a distribuição dos dons. Não é assim? Então, logo podemos afirmar que só dá o dom que ele percebe que a igreja precisa. Deus não vai dar um dom inútil para a igreja dele. Se Deus percebe que necessita de servos intercessores, ele vai providenciar no meio da igreja. Se na área do evangelismo, ele vai prover. Se falta cantores, ele irá levantar. Se falta alegria, ele fará movimento para isso, para que isso aconteça. Diante disso, procure com cuidado, com zelo, encontrar seu dom. Deixa de se preocupar com a vida cristã do outro e coloque esse dom à disposição do Senhor Jesus. Essa igreja comemora nesse mês 23 anos de existência, de organização. Você tem participado desse corpo de Cristo? Participado para que ela seja edificada com seus dons? Sabe lá que área? Você tem se colocado à disposição para servir? Se você ainda não fez isso, venha. Há um lugar para todos, juntos à família de Deus. Participe, sim. Isso é um dever do salvo, da salva. E eu termino com uma história do boxeador de pesos pesados, Cassius Clay. Certamente
foi um dos maiores pugilistas que o mundo já conheceu. A origem dele era de origem muito pobre. Iniciou sua carreira com muita humildade, mas sabe como é? O sucesso veio, a fama lhe bateu a porta e a humildade foi embora pelas portas do fundo. Ele, herói de ringue, se considerava imbatível, se achava o imortal. Em certa ocasião, em viagem para outro estado, ele, dentro do avião, a comissária solicitou a todos que colocassem os seus cintos, porque a aeronave ia decolar. Mas ele resistiu. E ele respondeu: super-homem não precisa de cinto. Houve aquele silêncio, em volta, esperando a resposta da comissária, em que a aeromoça respondeu: é verdade, senhor, mas super-homem também não usa avião. Irmãos, como é dito, a humildade é uma das mais nobres virtudes e a base de todas as outras. A humildade é que abre seu coração, abriu o meu, e a vida para a glória do Senhor. Ele mesmo disse, Jesus mesmo disse, em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nosso maior exemplo veio de Jesus. Amém.